Depoimento de empresária ligada à Conafer, uma das entidades sob investigação da fraude bilionária no INSS, foi marcado por um bate-boca entre parlamentares. Deputado Marcel Van Hatten chamou Lulinha de chefe da máfia. Mais uma vez, o trabalho técnico de Alfredo Gaspar se destacou. Em um novo checkmate do relator, a sessão da comissão mista de inquérito terminou com chororô da depoente Ingrid Moraes Santos. A repórter Berenice Leite traz os destaques para nossa audiência. Vamos então dar boa tarde a Berenice Leite, que já está aqui conosco no telão. Berê, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Boa tarde. Oi, Geise, muito boa tarde para você também, bem-vinda de volta. E sim, boa tarde também para nossa audiência, né? Não posso esquecer. Olha, a CPMI do INSS retomou seus trabalhos nesta segunda-feira e teve tudo isso que você falou mesmo, né? O relator, o deputado Alfredo Gaspar, fez questionamentos muito contundentes. A reunião da CPMI também foi marcada por embates entre oposição e a base aliada ao governo. E a gente destaca aqui que o deputado Maurício Marcon, que faz parte do colegiado, ele acusa o deputado, que inclusive é líder do PT aqui na Câmara, Paulo Pimenta, que já foi ministro de governo de Lula, de tentar fraudar um depoimento. E por este motivo, essa tentativa de fraudar o depoimento exigiu ontem, numa questão de ordem, que Paulo Pimenta fosse afastado, já que ele também faz parte, ele é membro titular da CPMI do INSS. Bom, e o que seria essa acusação de fraude? Vocês devem se lembrar do advogado Eli Cohen. Ele foi um dos primeiros a depor na CPMI do INSS, não como investigado, mas sim como um colaborador. Ele foi uma das peças chaves e auxiliou nas investigações, porque lá no início ainda, alguns anos atrás, ele iniciou essa investigação e apontou inclusive a leniência e a conivência de servidores do INSS para que o esquema, toda essa fraude do roubo dos aposentados acontecesse. Ele sofreu ameaças durante essas investigações e durante o depoimento dele, a gente lembra ainda que o advogado Eli Cohen falou que chegou no momento que desistiu de investigar, né? Ele decidiu parar de investigar porque ele já havia chegado a nomes muito fortes, digamos assim. A exemplo do Frei Chico, irmão do presidente Lula. Ele fala no depoimento que foi nesse momento que ele decidiu que não ia investigar mais nada. E é justamente em relação a Eli Cohen, o depoimento dele, que Maurício Marcon alega que o Paulo Pimenta, do PT, teria tentado subornar uma pessoa para que essa pessoa chegasse até o advogado Eli Cohen e tentasse gravar uma conversa com ele, no sentido de tentar descredibilizar tudo que ele já depôs e falou aqui durante a CPMI do INSS. Bom, os detalhes, para vocês entenderem melhor essa história, quem conta é o próprio deputado Maurício Marcon. Vamos ver o que ele disse ontem durante a sessão. Este cidadão não pode mais participar dessa CPMI. Ele participou de um esquema, de uma reunião fraudulenta para coibir uma testemunha, gravá-la e mentir sobre ela. Essa é a postura do governo, que tentou a todo custo enterrar essa CPMI. E é bom que se deixe claro, líder Marinho, que se fala em prorrogação por parte dos governistas dessa CPMI. Quantos assinaram até agora a prorrogação dessa CPMI? Nenhum governista, nem senador, nem deputado. Eles querem, brasileiro, que isso seja esquecido. E esse ponto em relação à prorrogação da CPMI também terá um desgaste muito grande aqui, tanto na Câmara quanto no Senado, como trouxe o deputado Maurício Marcon. E só para fechar esse assunto dessa denúncia gravíssima que ele faz contra o deputado Paulo Pimenta, que é do PT, essa testemunha que Paulo Pimenta teria tentado subornar para poder buscar uma fala gravada do Eli Cohen, né, tecendo mentiras, tentando descredibilizar o depoimento dele aqui na CPMI. Ele ia ganhar um valor de R$30 mil por mês, por cerca aí de pelo menos 2 anos, né? E o deputado Maurício Marcon fala ainda, olha, com que dinheiro será? De onde vai vir esse dinheiro que seria para pagar esse homem e fazer essa gravação toda em relação ao Eli Cohen, né? Tentando manipular ali um vídeo.
Então, fica essa acusação do deputado Maurício Marcon, que até o momento ainda presidente da CPMI não se manifestou se vai, de fato, levar adiante o pedido de afastamento em relação ao Paulo Pimenta. Isso precisa ser apurado, essa reunião, as circunstâncias e até mesmo comprovado para haver o afastamento do Paulo Pimenta do colegiado. Mas o que é fato é que realmente a prorrogação da CPMI ainda não está certa e a base aliada ao governo do PT não assinou um requerimento que está sendo encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele não leu até agora o requerimento que instala, que na verdade prorroga imediato a CPMI do INSS por mais 60 dias. E o prazo para terminar é dia 8 de março. Então, daqui até lá, a própria oposição alega que tem ainda a ser investigada, o que envolve também os créditos consignados, por exemplo, que está só no início dessa investigação, e o envolvimento também do filho do presidente Lula. Então, são pelo menos 2 motivos importantes que ainda precisam ser investigados. A CPMI precisa de mais tempo para que isso seja avaliado. Bom, mas vamos falar agora sobre o depoimento de ontem, que substituiu o de Daniel Vorcaro, que acabou cancelando, desistindo de vir participar ontem da oitiva. Foi a empresária Ingrid de Moraes. Ela é esposa de um assessor que trabalhava para a Conafer. A Conafer está entre as principais associações ali, sindicato voltado para agricultura familiar e que fazia esses descontos dissociativos não autorizados na folha dos aposentados e pensionistas. A Ingrid Moraes, só para vocês terem uma ideia, o modus operandi é o mesmo, abrindo ali empresas, por meio de empresas fantasmas para dar credibilidade a notas fiscais e valores milionários. Ela teria aberto uma empresa que está vinculada ao nome dela e já no dia seguinte teria recebido um valor de 50 milhões de reais. Ontem, o relator, Alfredo Gaspar, fez todos os questionamentos que eram necessários e ela tinha o direito de ficar calada, mas mesmo assim ela acabou ficando bastante nervosa com todas as perguntas que foram feitas a ela. Vamos ver. Seu esposo, um empresário bem-sucedido de que ramo que a senhora achou? De que ramo a senhora achou? Consultoria, administrativo, ele sempre foi vendedor. Pronto. Então, a senhora achou que seu esposo era um empresário bem-sucedido em consultoria. Seu esposo é formado em quê? Não tem formação. E ele ia prestar consultoria em quê? Da vida, né? A senhora pode me dizer qual a sua relação com a Santos Consultoria? Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio. A senhora pode me dizer qual a sua relação com a Tour Hire Cars? Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio. Vale lembrar que o marido da Ingrid Moraes Santos, ele já está preso preventivamente. Ela depois ontem na condição de investigada, por isso tinha o direito de permanecer calada. E depois desse episódio, desse trecho que nós vimos, o presidente da CPMI percebeu que ela não estava bem, chorar bastante a sessão e alegou que não tinha mais condições de voltar para ser ali questionada pelos demais parlamentares e o depoimento acabou encerrando por aí mesmo. Geise, a próxima sessão está marcada para quinta-feira. É claro que a gente vai acompanhar tudo e atualiza aqui a nossa audiência ao longo dos nossos telejornais. Berê, muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Eu não tive a oportunidade da semana passada de te dar também as boas-vindas. Bernardo voltou para casa. Saiba que todos nós aqui da Revista Oeste estamos muito felizes com a recuperação do seu bebê. Então eu retribuo também. Seja muito bem-vinda, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.